Olá, boa noite a todos. Esse é um trabalho apresentado para o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares do Núcleo de Estudos de Educação e Promoção à Saúde da Universidade de Brasília. Bom, esse trabalho trata de um estudo de caso realizado sobre um projeto de promoção à saúde coletiva é, na UBS de Sinharia Borges, município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Bom, primeiramente, é, o, onde fica a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte? Mossoró é um município brasileiro, né? Ele fica no interior do Rio Grande do Norte. Ele faz parte ali do semiárido brasileiro, né? Ele fica aproximadamente 281 quilômetros da capital Natal e ele tem uma área, uma das maiores áreas do estado do Rio Grande do Norte. Mossoró possui aproximadamente, de acordo com o censo de 2010, eu não encontrei os dados do censo atual, então utilizei o mais recente que eu encontrei. Ele possui aproximadamente 259 mil habitantes, né? E desses 259 mil habitantes, 92% da população vive em zona urbana e os outros 8% estão ainda em zona rural. Pelo que eu pude pesquisar um pouco sobre a cidade, é uma cidade já bem moderna, possui um comércio muito ativo, faculdades, prédios, e é uma cidade que está em pleno desenvolvimento ali no semiárido brasileiro, né, na região do semiárido brasileiro ali. Então, me pareceu ser uma cidade que está em constante crescimento. Bom, também pelos dados, de acordo com o IBGE, né, em 2013, foi o último que eu encontrei, o PIB do município era de aproximadamente 6 bilhões 538, 6 milhões 538 e 346 mil. Então, um PIB considerado alto ali para aquela região, a per capita dele, se eu não me engano, era de aproximadamente 26 mil, e, e a principal fonte da economia deles é a agricultura, a apicultura, né, eles têm muita extração de mel, né, inclusive é bem reconhecido nacionalmente pela sua extração de mel, e na agricultura eles se destacam principalmente pela produção de melão. O município de Mossoró é bastante conhecido pela produção de melão, ficando atrás aí de algumas poucas cidades aí, quase que toda a produção nacional hoje vem do município. Além disso, eles também têm a pecuária, né, se destacam pela pecuária, principalmente na, na produção de carne de caprinos, né, que são muito fortes para eles, e aí eles também são especialistas lá no estado, no município, perdão, na extração de sal e petróleo em terra. Isso me chamou bastante atenção, porque o petróleo, sempre que existe a extração de terra, a tendência é que o município ou a cidade tenha um aumento ali da sua renda e, naturalmente, toda a população seja muito beneficiada por isso. Então, esse, esse é o município em que está situado a UBS de Sinharia Borges ali, que é onde acontece o projeto. E aí, falando um pouco do projeto, o projeto ele se chama Calçada Amiga, né? Como eu disse, e o projeto ele tem esses três principais objetivos, que é o debate sobre a promoção de saúde, a reunião semanal na calçada da casa de um dos participantes do projeto e aproximar a comunidade das discussões envolvendo a prevenção de saúde. Eu entrei em contato com esse projeto através da assistente social conhecida, que ela permitiu a divulgação do seu nome, dos seus dados, que é Arielle França, ela tem 26 anos, ela é formada
em assistência social e é especialista em cuidados e atenção básica de saúde. E a Arielle, ela teve contato com esse projeto quando ela participou do projeto de residência, né, do estado do Rio Grande do Norte. E aí ela foi indicada para trabalhar nessa UBS. E essa UBS, pelo que a gente pôde conversar, eu estava conversando com ela, ela me contou que é uma UBS que fica num bairro um pouco mais carente do município de Mossoró, e eles tinham essa preocupação muito forte de como que eles poderiam aproximar a população para a UBS, né? Então, assim, é um bairro que é mais carente, logo essas pessoas têm um pouco menos de acesso à informação, alguns já são idosos, outros não tiveram acesso à educação, então existia essa dificuldade de fazer com que essas pessoas procurassem informação de maneira espontânea. E aí, falando mais um pouquinho aqui do projeto, aqui tem uma foto da, do projeto na calçada, e aí é basicamente isso. O projeto Calçada Amiga promove um debate entre os membros da comunidade a respeito da promoção e prevenção à saúde, como sendo uma ferramenta essencial no combate de doenças e agravos, né, especialmente aquelas que mais atingem o território, como diabetes do tipo 2, a hipertensão arterial e a hanseníase. E aí, na entrevista com ela me contou que a maioria das vezes o que acontecia? Os usuários ali da UBS muitas vezes já chegavam na UBS em um estado grave, né? Então, por exemplo, a hipertensão, a pressão arterial estava muito alta, a diabetes estava completamente descontrolada, a hanseníase já estava num quadro bem agravado. E aí, o que o pessoal começou a observar? Que isso acontecia pela falta de acesso à informação, né? Então, essas pessoas não sabiam do que se tratava essas doenças. Então, por isso que elas acabavam deixando que a doença assim, mudasse a sua rotina, enfim, e elas chegassem num estágio, às vezes, até um pouco mais grave. E uma outra coisa que me chamou a atenção na entrevista com ela é que ela me trouxe que, às vezes, os pacientes, eles sabiam que tinham a doença, mas eles não sabiam como cuidar da doença. Então, eles tomavam a medicação só quando estava muito grave. Por exemplo, uma pessoa estava com um quadro muito alto, da pressão muito alta, e ao invés dela fazer o tratamento contínuo da hipertensão, ela só tomava o medicamento quando ela se sentia mal. E isso só prejudicava a saúde dessa pessoa. Uma outra coisa que ela me contou é que a mudança de hábitos também. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tinha uma diabetes, mas ela achava que não precisava mudar os hábitos. Então, isso foi um dos motivos ali pelo qual eles trouxeram esse projeto, montaram esse projeto, na verdade. E aí, quem é a UBS de Sinharinha, né? A UBS de Sinharinha, ela fica nessa rua, Riachuelo Barrocas, né, em Mossoró, e o horário de funcionamento dela é de 7 às 11, de 1 às 17. Eles param ali uma hora para o período de almoço e depois eles retornam às 13 da tarde. E aí, quando que esse projeto foi criado? Esse projeto foi criado em 2016, também pelos residentes, então é um projeto que foi criado pelos próprios residentes ali, e aí a gente conversando, eu até perguntei para ela, mas a cada nova turma de residentes, o projeto não morre? Ela falou assim, não morre. Né? Então, sempre quando há um residente que está saindo e uma outra turma entrando, já existe esse processo de transição para não deixar morrer o projeto. E, como eu disse, ele foi criado principalmente para atender essas pessoas e aproximar elas, né? Visto que as pessoas tinham dificuldade de ter esse acesso à informação. E eu achei muito bacana o projeto em si como um todo, porque assim,
a principal preocupação deles era fazer com que as pessoas fossem atendidas e acolhidas, né? E o projeto de cuidado em saúde é exatamente isso, é você permitir com que as pessoas sejam acolhidas e que elas tenham o melhor atendimento, né? Respeitando as particularidades delas. Bom, o público-alvo do projeto, então, são os usuários, são os moradores que moram em torno ali do bairro Riachuelo, né, onde fica localizada, e que são atendidos. Pelo que ela me explicou, eu não conheço muito bem a região, mas pelo que ela me explicou, essa senhorinha, ela atende uma região um pouco mais ampla ali, então ela acaba pegando outros bairros em volta também que são atendidos por ela. Então, é bem interessante o raio assim que ela pega. E aí como é que funciona? São os usuários que queiram participar, não é obrigatório, é um convite que é feito principalmente para as pessoas que têm essas condições de saúde, de doenças crônicas, que precisam ter acesso à informação, saber como se cuidar, é, terem esse incentivo da mudança de hábitos. E aí é bacana que é feita uma roda de conversa mesmo na calçada da pessoa, são cerca de 30 a 40 minutos, né? É um debate semanal, e aí ali eles trocam vivências. Então, os agentes do projeto, que são, em sua grande maioria, os residentes, eles vão até essa calçada que foi combinado o encontro, as pessoas que vão participar também se encontram, e aí o que acontece é que muitas vezes não são só as pessoas participantes do projeto que estão ali, às vezes os moradores, pelo que ela me contou, também chegam, sentam na calçada, vão tirando dúvidas, vão trocando experiências, e ali eles conseguiram criar uma rede de apoio, uma grande rede de apoio para essas pessoas, onde elas podem conversar, tirar dúvidas, serem ouvidas, que é o mais principal. Eu visitei um Instagram deles, eles postam com muita frequência sobre o projeto, e aí tem uma até que eles colocam as plaquinhas, onde as pessoas dão like ou dislike para um determinado assunto ou um determinado debate. Eu achei bem interessante essa interação que eles promoveram com os pacientes, assim. Bom, e aí tem a parte do planejamento, né? A parte do planejamento é o que mais me chamou a atenção, porque ela pode ser facilmente replicada em outras unidades, né? Então, assim, o que ela me trouxe? Os custos do projeto eles são quase que nulos, porque o projeto ele só precisa ser adaptado para uma determinada região, por exemplo. A gente sabe que no interior do Brasil é muito comum essa coisa de sentar na calçada e conversar e você ter essa proximidade. Então, assim, é um projeto que eu enxergo com possibilidade de ser reproduzido em outras cidades, principalmente do interior do Brasil. Então, o custo é baixo, é só o custo de material que o próprio SUS já envia, né? Então, o que ela me contou que o projeto possui quase que nenhum custo extra, né? O espaço é público, porque eles utilizam a calçada, o material todo que eles utilizam já é disponibilizado pelo SUS, então o que eles fazem basicamente é pegar o atendimento que seria feito na UBS e levar até a calçada da pessoa, do paciente. Então, basicamente é isso. E a equipe é a própria equipe participante já da UBS, né? Então, são os próprios funcionários, colaboradores ali da UBS. No caso específico lá, são os residentes, que se dividem entre as atividades da UBS e as atividades do projeto. Falando um pouco sobre os prós e os contras do projeto, ela me trouxe que os principais pontos positivos são o empoderamento da população. É visível que ela trouxe que a população se sente muito acolhida, se sente mais forte para lidar com situações, e muitas vezes eles aprendem e saem replicando esse conhecimento, né?
e uma construção de uma rede de apoio entre os usuários. Às vezes, algum usuário está passando por uma situação complicada e eles podem se ajudar ali e resolver da melhor forma. Pontos negativos que ela me trouxe e pontuou é a alta demanda, né? Então, como é um projeto que a pessoa precisa se dividir, o agente precisa se dividir entre o atendimento da UBS e o atendimento do projeto, então isso acaba gerando uma alta demanda de trabalho, né? E aí foi o outro ponto que ela trouxe, que é a sobrecarga de trabalho. E na sugestão dela, o ideal seria que uma equipe própria ficasse só para o atendimento ao projeto. Isso traria muito mais pessoas, eles conseguiriam atender um raio muito maior e realizar com muito mais frequências e abordar até outros temas, né, de situações de outras doenças, não só doenças crônicas, prevenção de saúde de doenças transmissíveis, por exemplo, doenças pandêmicas, como foi o caso da Covid, enfim, eles conseguiriam abordar muito mais temas aí. Falando um pouco aqui sobre a importância do debate, né? Então, assim, do meu ponto de vista, conversando bastante com a Arielle, a assistente social, o projeto ele tem uma altíssima relevância para a comunidade em que ele está sendo realizado, principalmente pelo fato dele trazer esse debate e trazer a comunidade para esse cuidado, né? E é isso, assim, eu acho que a promoção à saúde é isso, é você. Uma das coisas que nós vimos aqui durante a matéria é esse debate sobre a, sobre o cuidado em saúde, né, sobre o enfrentamento ali, sobre enfim, sobre aproximar a comunidade, dar acesso à informação, prestar o atendimento básico. E eu acredito que esse projeto poderia ser replicado muito facilmente para outras UBSs, para outras unidades que facilmente seriam muito bem atendidos e aproximariam a comunidade, principalmente a comunidade de idosos, que eu vejo que existe uma grande dificuldade, às vezes, deles compreenderem, às vezes se deslocarem até uma UBS, então eu acredito que é um projeto muito importante que está sendo desenvolvido lá no município e que poderia ser replicado para outros estados. É isso, esse foi o estudo de caso sobre esse projeto. Eu agradeço a todos e excelente noite.